Hoje eu virei pra minha irmã e falei assim pra ela: se você tivesse o meu corpo, você estaria ferrado. Você deve estar se perguntando por que eu falei isso, né? Como assim? Calma, vou te explicar. Quando eu falei isso, com certeza saiu muito espontâneo. Foi uma coisa muito espontânea. Depois eu fui refletir um pouco, né, sobre o que eu falei, que eu poderia ter falado de uma forma diferente. Só que agora você vai interpretar de acordo com as suas experiências e tá tudo bem. Só que eu vou te explicar qual foi a minha intenção quando eu falei isso pra ela. Eu e a minha irmã temos tipos físicos diferentes. Eu sou uma endomesomorfa e a Brenda deve ser uma endoectomorfa. Aí você me fala: nossa, mas como assim? Nós todos temos tipos físicos. E esses tipos físicos, eles influenciam no nosso emagrecer, no nosso engordar, na nossa facilidade em relação a algumas coisas. Você já viu aquelas pessoas magrinhas que come e não engorda? Que você morre de raiva dela porque você come um pão e já engorda 5 quilos e aquela pessoa comeu um montão e não engordou? Pois é porque ela tem um tipo físico em que ajuda nesse sentido. Só que, vamos lá, vamos analisar direitinho, porque nem sempre é bom ser magrinho e comer de tudo não, porque isso pode ter consequências graves. Mas vamos lá, vou te explicar então a diferença desses tipos físicos. Nós temos 3 tipos físicos, né, comprovados cientificamente: o endomorfo, o mesomorfo, o ectomorfo. Esses 3 tipos físicos, vocês já vão perceber pessoas que você conhece e você pode ter um pouco dessas características que eu vou te falar agora. Eu vou começar com o endomorfo. O endomorfo é uma pessoa que ela é mais rechonchuda, ela é mais redondinha, ela tem mais dificuldade de emagrecer, ela tem o rosto mais redondo, o corpo mais redondo. Essa pessoa, quando ela emagrece, ela não consegue ficar seca. Ela ainda tem ali um pouquinho de gordura. O ectomorfo é aquela pessoa com a estrutura mais fina, a estrutura óssea mais fina. Normalmente essas pessoas são um pouco mais altas ou também podem ser baixinhas, eu já conheci. Essas pessoas normalmente, quando elas param de fazer exercício físico, elas emagrecem e elas têm uma facilidade de comer muito e às vezes não engordar tanto quanto algumas pessoas. Morram de inveja. E no final, o mesomorfo é aquela pessoa que tem uma estrutura mais larga. Já viu mulheres e homens com os ombros mais largos, quadris mais largos, o punho mais largo? Então, essas pessoas têm facilidade de ganhar massa muscular. Essas pessoas normalmente você já deve conhecer, aquelas pessoas mais fortes, que às vezes fazem pouco esforço e conseguem ficar fortes e musculosas sem tanto esforço. Só que a maioria das pessoas não tem uma dessas estruturas puramente. Aqui no Brasil principalmente. Por quê? Porque aqui nós misturamos etnias e aí normalmente as pessoas assim, tem pessoas que são só ectomorfos, só endomorfos, só mesomorfos, existe. Só que normalmente essas pessoas se misturam. Quando eu falei pra Brenda, minha irmã, que se ela tivesse o meu corpo ela estaria ferrada, eu falei o seguinte: Brenda, se você fosse eu, com o meu tipo físico, você seria uma gordinha. Por quê? Porque eu, Leslie, eu sou endomesomorfa. Como assim? Eu sou misturada. Que se eu comer, eu engordo. Se eu parar de fazer exercício, eu engordo. Mas eu também tenho a facilidade de ganhar massa muscular. Então, mesomorfa. Por que eu sei disso? Porque eu fiz uma avaliação. Na época da faculdade, eu aprendi a fazer essa avaliação e fizeram em mim. Então eu constatei que eu sou endomesomorfa. Agora minha irmã, pela estrutura que ela tem, ela é mais alta que eu, ela é mais nova, mas, por exemplo, eu tenho 1,71 m. A minha irmã tem 1,80 m. Então ela tem um pouco de ectomorfo e ela tem uma estrutura mais fina. Como se diz, os meus ombros são mais largos que o da Brenda. E aí ela tem uma estrutura mais fina. Só que eu percebi que ela tá engordando um pouquinho. Só que quando a gente olha para ela e fala que ela engordou um pouco, não dá para ver muito. Porque o tipo físico dela deve ser ectomorfo. Ou seja, ela engorda se ela comer muito e tá acontecendo isso. Mas ela não aparece tanto. Agora comigo, se ela fosse eu, ela estaria ferrada. Porque como ela gosta de comer muito doce, muita coisa, ela estaria mais gordinha. Foi nesse sentido que eu quis dizer. E aí, isso aconteceu comigo quando eu estava em Portugal. Quem ainda não assistiu meu vídeo explicando minha história,
que eu engordei mais de 10 quilos fazendo uma faculdade de esporte, eu fazia atividade física, muita atividade física, e mesmo assim eu engordei mais de 10 quilos. Então você pode assistir essa história. Então eu falei pra ela nesse sentido, porque se eu tiver os mesmos hábitos que ela tem, eu estaria já bem cheia. E aí eu falei pra ela, olha, tudo bem que você não tenha facilidade de engordar como os outros, por causa do seu tipo físico. Só que não é vantagem comer muito e não engordar. Por quê? Porque à medida que a gente vai comendo muito, nosso corpo pode desenvolver algum tipo de doença, independente se a pessoa é gorda, se ela é magra, se ela é mais ou menos. Independente disso. Tem pessoas que são magras e são diabéticas, hipertensas, porque o tipo de comida que ela come não está sendo saudável. Então não se enganem que só porque você come muito e não engorda, não quer dizer que você não possa ficar doente, porque pode. Quando eu falei isso tudo pra ela, eu quis mostrar pra você que você tem um tipo físico e às vezes você fica seguindo dietas e várias dicas sem saber o seu tipo físico. E isso influencia na forma que o seu corpo é. E se você não sabe o seu tipo físico, às vezes você está sofrendo porque você não entende como você funciona. Para você ficar tranquilo, é importante você saber que tipo físico você tem, para que você tenha um comportamento de acordo com esse tipo físico, para que você consiga medir o quanto a sua saúde está bem. Principalmente se você for um ectomorfo, porque às vezes você está comendo muito, não está engordando. Visualmente você acha que está saudável, mas pode ser que você está num caminho sem volta para diabetes tipo 2. E aí você já viu, quando tiver uma doença, aí que você não pode comer mesmo. O vídeo de hoje então foi para alertar você que você tem um tipo físico. Eu vou deixar aqui na tela os 3 tipos físicos, mas lembrem-se, aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo, normalmente nós não somos só um desses tipos físicos. Nós somos uma mistura, e essa mistura determina como nosso corpo se comporta. E é muito importante nós sabermos qual tipo físico nós somos, para a gente perceber que alguns corpos nós não conseguimos ser. Como assim, Leslie? Por exemplo, eu, Leslie, tenho uma estrutura endomesomorfa. Se eu colocar na minha cabeça uma imagem que eu quero ser igual a uma modelo, eu tô ferrada. Por quê? Porque a modelo, normalmente, ela tem uma estrutura mais fina. Normalmente, ela é ectomorfa, o padrão, né? Porque a gente sabe que isso está mudando. Então, se eu quiser ser igual a uma modelo, não tem como. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura mais larga. E eu vou ficar frustrada por causa disso. Só que eu tenho consciência do meu tipo físico. E nem sempre o padrão de beleza estabelecido pelo mundo quer dizer que é o padrão de beleza. A beleza está nos olhos de quem vê. Então mude a forma de olhar para o seu corpo, perceba como o seu corpo funciona, para que você fique tranquila e faça o que precisa fazer da maneira certa.